A fidelidade que sobreviveu aos impérios. O primeiro som que Daniel realmente guardou da queda de Jerusalém não foi o grito dos soldados, nem o estalo do fogo consumindo as casas. Foi o som seco de algo quebrando dentro dele. Uma ruptura invisível, mas definitiva. A infância terminou ali, não por escolha, mas por invasão. Ele se lembrava da mão de sua mãe apertando a sua, forte demais para alguém que tentava parecer calma. Lembrava do pai em silêncio, os olhos marejados, não de medo, mas de impotência. Jerusalém não era apenas uma cidade, era identidade, era promessa, era história viva. Quando os soldados babilônicos os separaram, Daniel não gritou. Não porque não sentisse dor, mas porque algo em sua alma lhe dizia que aquele grito não voltaria a ninguém. Ele caminhou. Cada passo era uma despedida. Durante a longa marcha até a Babilônia, Daniel aprendeu a observar. Aprendeu a ouvir sem responder. Aprendeu que sobreviver não era apenas manter o corpo vivo, mas proteger aquilo que ninguém podia ver. À noite, enquanto os outros dormiam ou choravam, ele falava com Deus em silêncio. Tu ainda estás aqui? Perguntava, sem acusação. E no fundo, sentia algo que não era voz, mas presença. A Babilônia não parecia real. Era grande demais para um coração tão jovem. Os muros pareciam tocar o céu. As ruas estavam cheias de vida, comércio, música, riso. Aquela cidade não chorava Jerusalém. Não sentia sua falta. Para a Babilônia, Jerusalém era apenas mais uma conquista. No palácio, Daniel foi despido de símbolos. Roupa nova, língua nova, nome novo. Beltesazar, repetiu em voz baixa, testando o som estranho. Naquela noite, sozinho, olhou para o teto desconhecido e sussurrou. Meu nome é Daniel. Deus é meu juiz, mesmo que ninguém mais lembre. Os dias se tornaram semanas. O treinamento era intenso. Astronomia, matemática, literatura, mitologia. Deuses estranhos, histórias grandiosas, filosofias sedutoras. Muitos se perdiam ali, não por força, mas por cansaço. Daniel sentia o peso constante de ser diferente. Quando recusou a comida do rei, não o fez por rebeldia, fez por identidade. Cada refeição era uma escolha, cada escolha uma oração silenciosa. Não me deixe esquecer quem sou, repetia. O teste dos 10 dias passou como um sussurro de milagre. Enquanto outros definhavam em excesso, Daniel florescia em simplicidade. O oficial não entendia, Daniel não tentava explicar. Sabia que algumas coisas só se vivem. O tempo avançou. Daniel já não era apenas um jovem exilado, tornara-se referência. Sua mente era clara, suas palavras ponderadas, sua presença firme. Quando Nabucodonosor teve o sonho que o atormentava, Daniel sentiu o peso do momento antes mesmo de ser chamado. Naquela noite, o medo rondou. Não o medo da morte, mas o medo de falhar com Deus. Ele reuniu seus amigos. Orem comigo, pediu. Se Deus não falar, não há amanhã. E Deus falou. A revelação veio como clareza, não como trovão. Ao amanhecer, Daniel estava exausto, mas em paz. Diante do rei, não se exaltou. Não é minha sabedoria, disse, mas a misericórdia de Deus. Nabucodonosor ouviu, curvou-se, mas o orgulho humano é como erva daninha, cresce rápido quando não é arrancado. Anos depois, Daniel viu o mesmo rei enlouquecer, viu o poder ruir, viu o homem se tornar sombra de si mesmo. E quando Nabucodonosor voltou à razão, Daniel estava ali, não para dizer eu avisei, mas para permanecer. Reinos mudaram, nomes mudaram, reis morreram, Daniel permaneceu. Já velho, seus cabelos brancos contrastavam com a firmeza do olhar. Quando o novo decreto foi proclamado, Daniel não se surpreendeu, já conhecia o coração humano. Naquela noite, ajoelhou-se como sempre. Senhor, até aqui me sustentaste. A cova dos leões não foi um momento rápido, foi uma noite inteira. O cheiro da morte era real. O som da respiração dos animais ecoava. Daniel sentou-se, fechou os olhos. Minha vida não me pertence. E a noite passou. Quando o sol nasceu, algo havia mudado. Não apenas para Daniel, mas para todos que ouviriam sua história depois. Ele saiu da cova não como herói,
mas como testemunha. Daniel viveu para ver profecias que ninguém acreditava começarem a se cumprir. Viu a Babilônia cair, viu novos impérios surgirem, e entendeu algo profundo. Os reinos do mundo são passageiros, mas a fidelidade ecoa na eternidade. Morreu longe de sua terra, mas nunca longe de Deus. E sua história não terminou ali. Ela atravessou séculos, chegou até nós. Moral: a fidelidade que não depende do contexto. A história de Daniel não é sobre leões, não é sobre decretos, não é sobre milagres espetaculares. Essas são apenas as superfícies visíveis. A verdadeira história de Daniel é sobre integridade em ambientes hostis. É sobre permanecer o mesmo quando tudo muda. É sobre não permitir que o lugar onde você está determine quem você se torna. Daniel nos ensina que a maior batalha da fé não acontece em momentos extremos, mas nos dias comuns. Na mesa em que você se senta, no nome que aceitam te dar, nas pequenas concessões que parecem inofensivas. Daniel sabia o que muitos ignoram. Toda grande queda começa com pequenas negociações internas. A fidelidade de Daniel não foi construída na cova dos leões. Ela foi construída anos antes em escolhas silenciosas que ninguém aplaudiu. Por isso, quando chegou a noite mais escura, ele não precisou decidir quem era. Ele já sabia. Daniel nos mostra que Deus não está procurando pessoas impressionantes, mas pessoas inteiras. Não perfeitas, não invencíveis, mas coerentes. Ele viveu para provar que é possível servir a Deus sem se tornar agressivo, ser fiel sem se tornar arrogante, viver em um sistema corrompido sem absorver seus valores. A moral da vida de Daniel é clara e desconfortável. O mundo pode mudar tudo ao seu redor, mas só você decide o que muda dentro de você. Reflexão: o que Daniel nos pergunta hoje? Vivemos em um tempo em que tudo é negociável. Valores são ajustados, convicções são relativizadas, a verdade é moldada para caber no momento. Nossa Babilônia não exige que adoremos estátuas. Ela pede algo mais sutil: silêncio quando deveríamos falar, adaptação quando deveríamos resistir, conveniência quando deveríamos ser fiéis. Daniel não gritou contra o sistema, ele não tentou derrubá-lo, ele simplesmente viveu diferente dentro dele. E isso incomodou mais do que qualquer protesto. Hoje, Daniel nos convida a olhar para dentro e perguntar: o que em mim é inegociável? O que eu não abriria mão mesmo que me custasse aceitação? Se tudo fosse tirado de mim, o que ainda permaneceria? Porque a fé verdadeira não se revela quando tudo vai bem. Ela se revela quando ser fiel custa caro. Daniel orava com as janelas abertas não para ser visto, mas porque se recusava a viver uma fé escondida por medo. Ele sabia que fechar as janelas seria o começo de um fechamento maior, o fechamento da alma. Quantas vezes hoje fechamos nossas janelas? Para não sermos julgados, para não perdermos espaço, para não parecermos diferentes. Daniel nos lembra que Deus não nos chama para sobreviver, mas para permanecer íntegros. Ele também nos ensina algo libertador. O resultado não é nossa responsabilidade, a fidelidade é. Daniel não sabia se sairia vivo da cova. Ele apenas sabia que não trairia sua consciência para escapar dela. E isso muda tudo. Porque quando entendemos isso, o medo perde poder, a pressão diminui, a alma encontra descanso. Não porque tudo fica fácil, mas porque tudo passa a fazer sentido. No fim, Daniel nos deixa uma pergunta que atravessa séculos e chega até nós, hoje, agora. Se você fosse arrancado do seu conforto, do seu ambiente seguro, da sua rotina, quem você seria quando ninguém estivesse olhando? A resposta a essa pergunta define não apenas a sua fé, mas o tipo de pessoa que você está se tornando. E talvez essa seja a maior herança de Daniel. Não importa onde você esteja, não importa o império, não importa a pressão, ainda é possível viver inteiro. E isso, em qualquer época, é um ato profundamente revolucionário.